Direto da redação. Eu vou receber aqui virtualmente nos estúdios agora a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco. A primeira mulher prefeita de Quissamã e assim que empreendeu, que realizou a melhor exposição agropecuária na cidade, assim, na história da cidade. Mais de 100 mil pessoas, e essa imagem eu confesso que me impressionou. Deixa eu dar bom dia a ela aqui primeiro. Fátima, querida, bom dia, prazer tê-la aqui. Bom dia, Roberto, prazer meu, obrigada pela oportunidade. Muito bom falar com você e poder falar da nossa querida Quissamã, através do seu programa, da sua TV, que tem uma audiência gigante, e você que é muito atento e participativo em todas as questões aqui da nossa região. Ô prefeita, deixa eu mostrar a imagem, porque eu tenho as imagens aqui, porque tem imagens que valem mais do que 1000 palavras, né? Diz o ditado popular. Mostra a imagem da exposição agropecuária de Quissamã. Assim, uma quantidade enorme de pessoas, uma festa que foi assim, um negócio espantoso. Quissamã, para você que está em Salvador, você que está aí na região metropolitana do Rio, é uma cidade de pequeno porte. Mas é uma cidade, olha a quantidade de pessoas, e ali não é só Quissamã, a gente do estado do Rio de Janeiro todo desceu, brotou em Quissamã. E foi assim, eu confesso que eu fiquei impressionado, não esperava isso. Ô prefeita, me diz uma coisa aqui, qual foi o segredo, qual foi o chamarisco para essa festa? Como é que essas pessoas descobriram Quissamã, prefeita? Roberto, eu acho que é algo que a gente vem construindo ao longo do tempo, né? Nós fizemos a nossa primeira exposição em 2018, porque em 2017, quando a gente chegou, não tinha condições financeiras para a gente fazer uma festa desse porte. E desde 2018 a gente tem se esmerado e se superado a cada ano. E esse ano, de fato, né, foi um recorde de público. No dia do show da Simone Mendes, né, o estimado é que passaram por ali 35 mil pessoas somente naquela noite, mas juntando os 6 dias, há um cálculo de que mais de 100 mil pessoas passaram aqui pelo nosso parque de exposição. E a importância dessa festa, em todos os sentidos, no impacto na economia, na integração de Quissamã com outros municípios, pessoas até de outros estados que estiveram aqui conosco, dos 156 empreendedores de dentro do parque de exposições, mais de 100 eram de Quissamã, então a gente também, mais uma vez, comprovou que o empreendedor de Quissamã, ele dá conta de atender, e atender bem uma festa grande desse porte, sem precisar recorrer, né, a fornecedores de fora. Então, é dinheiro circulando dentro do próprio município, dentro do parque e fora do parque, porque a gente viu fila em salão de cabeleireiro, as pousadas todas lotadas, enfim. É uma injeção muito grande, né? A gente tem um cálculo de mais de 14 milhões que foram aí movimentados nessa exposição. Então, é um custo-benefício muito bom para a cidade, é uma forma de democratizar o dinheiro público. Ô prefeita, Quissamã é citada como a principal referência no estado do Rio de Janeiro, uma das principais referências em política de assistência social. Que é uma cidade que todo mundo conhece sua característica, uma cidade de vocação assim, rural, uma população que é uma população em que tem na prefeitura da cidade aí uma dependência em relação à assistência social, assistência médica. E Quissamã, como uma cidade de pequeno porte, ela tem um sistema de saúde que acolhe pacientes de municípios que estão no entorno, e é uma cidade que hoje a gente pode, assim, sem medo de errar, afirmar o seguinte: nessa cidade não tem pessoas passando fome. Como é que consegue fazer isso com uma cidade desse tamanho, uma cidade de pequeno porte, uma cidade que não tem, por exemplo, um orçamento grandioso, como outras cidades aí que estão no entorno? Como é que é feita essa matemática, prefeita? Roberto, esse tema que você aborda para a gente, ele é muito importante, né? Até porque eu sou uma assistente social e trago para o mandato muito da minha história, da minha trajetória e da minha visão de mundo. Uma cidade, um país, um estado, ele só pode ser desenvolvido se as pessoas estiverem em condições de garantia de direitos. Enquanto tiver pessoas passando fome, pessoas com necessidade, pessoas em vulnerabilidade extrema, a gente não pode falar que a gente está desenvolvendo plenamente uma nação, um estado ou um município.
E quando a gente entra em 17, né, você se lembra, porque você faz jornalismo aqui na região e está atento a todos os municípios, a gente pega uma cidade com mais de 100 milhões de dívidas, a gente pega uma cidade com situações de muita precariedade em todos os serviços, porque teve aquela crise ali de 16 e 17, queda de barril de petróleo, crise mundial, crise do dólar, crise aqui na nossa questão dos royalties, por conta do impacto grande que teve aqui na bacia de Campos, em toda a produção de petróleo aqui do país. E a gente entra nesse cenário, né, eu ao lado do vice-prefeito Marcelo, montamos a nossa equipe, ao lado dos nossos vereadores, e a gente deu conta de colocar a cidade de pé. E isso foi para mim, agora no segundo mandato, Roberto, nós estamos fazendo muitas obras, muitas ações, e aí as pessoas falam assim, nossa, o segundo mandato, ele está maior do que o primeiro, ele está mais veloz, está fazendo mais entregas. De fato, porque a gente entra no segundo mandato com outro cenário financeiro, né, e a maturidade já do primeiro mandato. Mas, para mim, o tempo mais desafiador do nosso mandato foram dois principais momentos. Quando a gente chegou, que achou esse cenário muito difícil, né, a gente olhava um para o outro e falava, e agora? Por onde vamos começar? E aí a gente começou a ir a Brasília e buscar parcerias, e buscar emendas, e dialogar com os parlamentares, e a gente conseguiu emendas muito significativas, e começamos a pagar a dívida de 100 milhões, limpamos o nome do município no cálculo, colocamos a cidade de pé, e quando a gente já estava de novo num avanço grande, porque eu judicializei a ANP, que devia um volume grande de dinheiro ao município de Quissamã, pelo movimento carga e descarga, ele não tinha pago, a gente ganhou na justiça, esse dinheiro também serviu para melhorar a nossa parcela de royalties. Você imagina, a gente já recebeu lá em 17 parcelas de royalties de 3 milhões de reais, né, com um custeio da cidade muito alto, porque é uma cidade que historicamente, né, tem uma saúde de qualidade, tem infraestrutura, tem, enfim, quando se teve muito recurso, se construiu muita coisa e isso gera um custeio. Eu tenho um parque aquático, uma piscina olímpica e 4 piscinas. Eu tenho um ginásio poliesportivo que não perde nada com um ginásio de uma grande cidade. Eu tenho um campo de futebol. Eu tenho um hospital municipal que é um investimento gigantesco, porque ele tem maternidade, centro cirúrgico, UTI, clínica médica. Eu atendo a Quissamã e atendo a municípios vizinhos. Então, é muito aquele momento a gente colocou a cidade de pé, resgatou esse recurso e aí veio o outro momento extremamente desafiador, que não foi só para mim, que foi para o planeta, que foi a pandemia. E a gente atravessou aquele momento de pandemia, que é um outro momento que eu me orgulho da nossa gestão, Roberto, com louvor. Perdemos pessoas, mas se não tivesse uma mão firme, planejamento, cuidado com o todo, porque não foi cuidado só com a saúde, foi cuidado prioritariamente com a saúde, mas com assistência social, com o comércio de Quissamã, com o pagamento dos servidores, com ticket em dia, para poder... Aqui em Quissamã nenhuma loja faliu. Ao contrário, durante a pandemia tinha gente se instalando e abrindo portas em Quissamã. Então, atravessado esse momento, com a cidade de pé, veio, né, a reeleição, e a gente entra no segundo mandato com mais recurso, pós-pandemia, podendo soltar mais de 40 milhões em obras nas ruas. Estou fazendo investimento histórico na educação, desde estruturas de escola até estruturas tecnológicas como tablets, TV de LED, conteúdos importantes para os nossos alunos, investimento cada vez mais na saúde, né? A nossa saúde ela é uma referência em todos os aspectos, na saúde básica, na saúde mental, na saúde oral, na nossa rede como um todo. A gente já ganhou citação em livro e vídeo da Fundação Oswaldo Cruz, a gente já ganhou vários prêmios e fomos representar a nossa saúde em diversos estados nesse país como uma referência, né? Na educação a mesma coisa, toda hora a gente recebe aqui comitivas do estado do Rio e de outros estados para poder ver a nossa educação inclusiva, para poder ver nossos conteúdos, para visitar nossas escolas e nossas creches. E lembrando, e você conhece bem, a gente aqui garante de creche a bolsa de estudo, e bolsa de estudo para quem precisa, com critério, dentro de toda a legislação, e até a bolsa de estudo para a medicina. Então é muito importante a gente dizer que a gente na educação, né, nas outras áreas também, mas na educação, estamos construindo um legado histórico. Tivemos a maior nota do IDEB da história de Quissamã, e agora, juntando tudo isso, todos esses investimentos,
Roberto, a gente chegou a um título que para mim ele é muito, muito valioso, para mim e para todo o nosso grupo político, que é primeiro lugar no Estado em sustentabilidade. E eu não falo isso para poder, olha, como que eu sou bonita e poderosa, a gente está em primeiro lugar no Estado. É uma pesquisa que acontece anualmente no país todo, e agora, na semana passada, eu estive em Brasília e participei lá no Salão Nobre do Congresso Nacional do lançamento da bancada, e a bancada que vai lutar contra a desigualdade no Brasil. Assim como tem outras bancadas específicas para aquele tipo de política pública, é uma bancada liderada pelo deputado Boulos, de São Paulo, junto com a Talíria, que é deputada nossa do Rio, e outros deputados e deputadas que vão trabalhar especificamente essa questão do combate à desigualdade e alternativas, apontando para o governo federal mais caminhos de combate à pobreza no Brasil. E olha bem, quem estava lá? Quem estava lá era o Instituto de Cidades Sustentáveis, apresentando para o país a pesquisa que ele acabou de fazer, né, agora recentemente, que mede exatamente aqueles 17 objetivos da ODS, do Pacto da ONU 2030, que foi pactuado lá em 2015. Então, é nesta pesquisa que Quissamã, no estado do Rio, está em primeiro lugar, e no país, a gente está falando do universo de 5.570 municípios, está no número 117. Então, isso nos orgulha muito, mas aumenta a nossa responsabilidade, porque a gente quer continuar, né, garantindo saúde, assistência, infraestrutura, acesso à água, acesso a saneamento, a cidade inteira se desenvolvendo, porque foi isso que nos deu esse primeiro lugar. E a gente tem muito orgulho. Eu fui domingo almoçar lá em Barra do Furado, você conhece bem, lá o antigo Hotel Tuiuiu, agora tem um novo investidor que reabriu o hotel, chamado agora de Hotel Barra Mar, tem um bom restaurante, eu já aproveito aqui sua audiência para poder convidar as pessoas para visitarem Quissamã. E aí eu estava conversando com o Marco Antônio, que é o empreendedor lá deste hotel, e ele me dizia o seguinte: Fátima, eu tenho várias reservas já pactuadas com a Booking, com outros sites de turismo, que estão fazendo reservas, as pessoas estão vindo. E ele falou o seguinte: ele está usando muito essa questão da cidade em primeiro lugar. Então a cidade em primeiro lugar, ela é mais do que um título que a gente vai ostentar e dizer, olha como que a gente fez para estar em primeiro lugar. É uma cidade, o primeiro lugar vai nos colocar, né, na agenda do ano que vem, na ambiental, que vai acontecer um grande encontro aqui no Rio, vai nos ressaltar nesse sentido, na agenda do turismo, porque as pessoas, eu estou falando isso tudo para responder uma pergunta que você me fez lá atrás, qual é a receita? Eu acho que o turista vem, Roberto, na cidade que é boa de morar. As pessoas não vão para uma cidade maltratada, feia, suja, com violência. E aí, nessa parte da segurança, você viu e você mostrou aí a multidão, né, que frequentou o nosso parque, não teve uma briga. Não teve ninguém que precisou sair em ambulância porque foi machucado, porque total segurança. Né? A gente criou todas as nossas festas, no verão também, a gente cria um aparato gigante de segurança, em parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, exatamente para que as pessoas venham, se divirtam e saiam protegidas e seguras, e também, né, a nossa querida população de Quissamã saia protegida e segura. Então, é muita gente trabalhando, né, dizer isso, ao lado do nosso vice-prefeito Marcelo, né, tem um elenco de secretários e secretárias, tem mais de 2.000 servidores públicos sendo os concursados e os não concursados, que são os terceirizados. Nós temos uma base aliada na Câmara muito sólida e muito parceira, que não tem uma relação de submissão nem da gente com eles, nem deles com a gente, mas é uma relação de parceria, de harmonia, com qual objetivo todo mundo? Esse objetivo, de garantir para a nossa população, para a população que nos escolheu, garantir o melhor, garantir qualidade de vida para quem mora em Quissamã. Prefeito, eu tenho assim, eu gosto de conversar com pessoas nas ruas, por telefone, como a gente tem contato, tem conexões com essa região toda, e o que eu ouço das pessoas é dizendo o seguinte, observações, né, de populares, olha, a prefeita Fátima, ela tem uma diferença porque ela não é da cartilha do ressentimento, muito pelo contrário, ela estabelece boas conexões com Brasília, com o governo do estado, ela sai daqui, ela está em Brasília, daqui a pouco ela está conversando, a conversa dela é sobre o município. E eu acho que o eleitor, assim, a sociedade, os moradores das cidades,
eles estão fazendo a opção preferencial por resultados e pelo diálogo, né? E o eleitor, ele está virando, ele está se distanciando da cartilha do ressentimento. Isso é um cenário bom nesse pós-pandemia, nesse período aí turbulento que o Brasil atravessou recentemente, né, o prefeito? Roberto, isso é fundamental. Quando a gente chega nesse lugar de poder e chega de modo democrático, garantido pelo voto popular, a nossa responsabilidade é enorme. E a prioridade tem que ser de dar resposta para a população que nos escolheu. Então, eu jamais vou pautar a minha trajetória política ou profissional no ódio, no revanchismo, na situação persecutória. Ao contrário, eu vivo isso, mas eu não quero praticar isso. Isso, quando vem de fora para mim, eu curo ou na terapia ou curo de uma outra forma. Alô, Roberto, você está me ouvindo? Estou ouvindo bem, perfeito, assim, eu gostei muito que curo na terapia ou de outra forma, assim, a frase foi ótima. Assim, porque assim, não dá para a gente estar nesse lugar tão importante, né, e gastar energia com picuinha. Por exemplo, ontem eu estava lá no Rio, teve lá um lançamento de mais recursos, de um novo formato dos investimentos para o agricultor familiar. E um segmento econômico muito importante, né? A agricultura familiar, a gente aqui compra para merenda mais de 30% da agricultura familiar. E estavam lá setores do governo Cláudio Castro, estavam lá setores do governo federal dialogando, sentados na mesma mesa por um mesmo objetivo. Eu aqui fiz a campanha do presidente Lula e fiz a campanha do governador Cláudio Castro, de bandeiras políticas diferentes, mas estava vendo naquele momento que o governador era altamente bem intencionado, altamente dialogando com os municípios, né? Estava fazendo um bom governo e a gente continua acreditando no governador Cláudio Castro enquanto governador, ao lado do seu vice, o Pampolha, e também dialogando direto com o governo federal, né, que foi um governo que a gente apoiou no primeiro e no segundo turno, ganhamos aqui no primeiro e no segundo turno. Mas por que a gente apoiou? E a gente, quando apoiou aqui o presidente Lula, a gente fez muitas reuniões, Roberto, dizendo o porquê. E agora mesmo a população está podendo conferir. Eu, como prefeita, e outros inúmeros prefeitos, e ontem a gente, numa reunião online, com os prefeitos de vários lugares do Brasil, junto com o nosso querido André Siciliano, que foi presidente da Alerj, e é hoje secretário de Assuntos Federativos em Brasília. Ontem à tarde a gente participou de mais uma reunião do consórcio, porque tem uma PL na Câmara Federal, né, que já está no Senado para virar lei, que vai beneficiar muito os consórcios, que é a PL 196. Então, na semana que vem, no início da semana, a gente vai estar em Brasília exatamente com os consórcios do Brasil todo, para poder falar, né, e participar diretamente dessa questão da votação dessa lei. Mas ontem mesmo a gente estava falando ali naquela reunião online com prefeitos do Brasil todo, com inúmeros consórcios, né, e a gente precisa de quê nesse momento, todos os municípios? Da mão do governo federal. A gente tem aqui os municípios do Noroeste, Roberto, e eles estão numa situação extremamente difícil financeiramente. Extremamente. Eu aqui em Quissamã, que tenho royalties, mas você veja bem, quando a gente resgatou o recurso de royalties da ANP, a gente tinha 18 milhões mês. Veio para 16, veio para 14, esse mês eu recebi 10 milhões de royalties. Eu tenho mais de 40 milhões de obras na rua, eu tenho inúmeros investimentos na cidade. Então, é uma queda absurda, talvez pela questão do dólar que caiu, algum poço nosso que foi interrompido para poder fazer algum tipo de manutenção, mas a gente tem as nossas obrigações. Assim como os municípios do Noroeste, que não têm os royalties que a gente tem, estão numa situação de total precariedade. Então, é hora do diálogo, é hora de todo mundo estar de mãos dadas, município, governo do estado, governo federal, independente de bandeira partidária. Né? Eu acho que essa questão que a gente viveu esses 4 anos, dessa polarização, da política do ódio, da política do revanchismo, da política da arma, da política do toma lá da cá, isso não cabe. Né? A gente não chegou nesse lugar para gastar energia com coisa que não vai garantir nada, nenhuma melhoria na população da nossa cidade, da nossa região. Né? Eu posso falar para você o salto que a gente deu no consórcio, 22 municípios trabalhando de mãos dadas. E, Roberto, é uma relação extremamente afetiva, generosa e parceira. Não tem cacique no consórcio. E olha que é um consórcio multifinalitário
com municípios de perfis muito diferentes. Nós temos Macaé, que é o planeta do petróleo, né, aqui na nossa região, com o prefeito Elbert, altamente humilde, parceiro, colaborador do consórcio. Nós temos o prefeito Vladimir, um prefeito de uma cidade importante e grande, como a cidade de Campos, altamente parceiro do consórcio. Nós temos o município de Talva, né, um município de menos de 20 mil habitantes, Léo Pelanca, Cardoso, Ageane, nós temos Itapiruna com Alfredão, nós temos o Noroeste praticamente todo nesse consórcio e o Norte. E aqui no Norte a gente vivencia uma situação diferente, que é o seguinte: nós temos 9 municípios, 6 recebem dinheiro de royalties da zona principal, como Quissamã, Carapebus, Macaé, Campos, e 3 são muito empobrecidos. Eu estou falando de Cardoso, de São Francisco e de Conceição de Macabu. Mas quando a gente se junta, né, a gente pode ganhar mais força. A Rota Caminho do Açúcar, que foi um projeto desenhado pelo consórcio, que está a pleno vapor, ele vai com certeza mudar, virar a página do turismo no interior do estado do Rio, que até então o turismo ficava na cidade do Rio, na região dos lagos, que é linda e que a gente quer que continue, no sul fluminense, mas aqui com tantas riquezas naturais, históricas, tantas riquezas culturais, turismo não vinha, turismo não era sequer citado. E agora a gente é recebido em Brasília pelo ministro, a gente conversa o tempo todo com o Tutuca, o nosso secretário de Estado aqui do Rio de Janeiro, e a gente dialoga com esses 22 municípios de forma muito parceira, muito generosa, com o mesmo objetivo. E são prefeitos e prefeitas muito trabalhadores, sabe, Roberto? Perfeito. O prefeita Fátima Pacheco, você que está no rádio comigo e que está acompanhando, eu conversei agora aqui com a prefeita Fátima Pacheco, que é prefeita da cidade de Quissamã, você que está na região metropolitana do Rio de Janeiro, região oceânica. Quissamã é uma cidade no norte do estado do Rio de Janeiro e que é uma referência aqui no atendimento na área de saúde, na área de assistência social e hoje também sob o ponto de vista administrativo. Cidade que assim passou exitosamente por algumas crises financeiras, crise na saúde recentemente mundial, né, em nível global, e conseguiu sobreviver e bem, que é aporte inclusive para vários municípios que estão no seu entorno. Prefeita Fátima, muito obrigado aqui pela sua participação no programa Direto da Redação. Estamos aqui praticamente encerrando. Queria aqui a saudação final para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Roberto, primeiro agradecer a você pela oportunidade, né? Eu acho muito importante a comunicação. Eu me comunico muito através das minhas redes, através de reportagens, né, e de programas como o seu, que nos dá a oportunidade de falar e prestar contas do que a gente está fazendo aqui em Quissamã. Agradecer aos ouvintes e dizer que a gente vai estar sempre à disposição para falar aqui da nossa cidade. Quem não conhece Quissamã, venha conhecer, você vai encontrar uma população acolhedora, alegre, que você vai se sentir muito bem, muito confortável aqui. Venha para Quissamã. Muito obrigado, prefeita Fátima Pacheco.